A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Nós estamos aqui na parte 7 do nosso estudo do livro do Apocalipse, aonde na parte 6, no estudo passado, nós finalizamos ali, né, a parte aonde o Senhor Jesus escreve uma carta às suas 7 igrejas, né, carta às 7 igrejas, que nós já buscamos aqui, já tivemos o entendimento que elas representam e o que é a igreja do Senhor Jesus até hoje. E a partir de hoje nós vamos começar aqui a sessão em Apocalipse no capítulo 4, onde a Bíblia ela vai começar a nos descrever aqui vários acontecimentos. Muitas pessoas e muitos pregadores também não leem o livro de Apocalipse ou não pregam o livro de Apocalipse por achar ele muito difícil, muito complicado. E na realidade ele não é um livro mesmo de fácil compreensão. O livro de Apocalipse, ele tem vários tópicos, né? Para estudarmos Apocalipse tem mais de 500 tópicos, para você ter uma ideia. Mais de 500 tópicos. É muita coisa no livro de Apocalipse para ser analisada. E nós não vamos ver todos, né? Nós vamos fazer aqui um estudo mais resumido. E há uma importância muito grande da dedicação. Como eu li aqui no capítulo 1 do livro, nós vimos no capítulo 1, lá no versículo de número 3, o Senhor Jesus ele fala assim, ó: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Existe uma bem-aventurança, a palavra bem-aventurado significa feliz. Existe uma unção de alegria, de graça, de poder. Existe uma bem-aventurança para quem estuda o livro de Apocalipse. Para quem se alimenta dele, para quem lê essas palavras desse livro, para quem se alimenta, né? E para quem guarda essas palavras. É muito triste, eu já vi isso várias vezes, até domingo agora, ontem. A gente foi fazer uma visita na casa de um casal lá da igreja, e ela estava falando a respeito de um conhecido deles, que ela já mudou de igreja 2 vezes, porque o pastor pregou sobre Apocalipse no domingo, né? Então há uma coisa muito, nem sei que nome dizer, há pessoas que elas fogem do livro do Apocalipse. E essas pessoas, elas mal pensam, elas nem entendem que o espírito do anticristo está dominando a mente delas ainda. A gente vai chegar nisso mais pra frente. Então a pessoa que o espírito do anticristo domina a mente dela, os pensamentos dela, ela tem aversão ao livro de Apocalipse. Ela não suporta ouvir essas palavras, né? Ela não suporta. Então isso é algo espiritual, isso é algo terrível que tem que ser resolvido, né? Então nós vamos ver aqui a partir do capítulo 4. O livro do Apocalipse ele é dividido. No capítulo 1 é o Senhor Jesus se apresentando. No capítulo 2 ao capítulo 3 é a era da igreja. No capítulo 4 é a igreja diante do trono de Deus, que representa o arrebatamento da igreja. No capítulo 5 de Apocalipse é o Senhor Jesus abrindo o livro selado, a escritura selada da terra. Nós vamos chegar nesse ponto. E do capítulo 6 até o capítulo 19, o livro de Apocalipse ele relata sobre a grande tribulação. E no capítulo 20 é o milênio, é os 1000 anos que o Senhor Jesus vai reinar aqui nessa terra. E do versículo 21 do capítulo 21 ao capítulo 22, a Bíblia relata sobre os tempos eternos, sobre a eternidade, quando toda a vida, todo o reino de Cristo vai ser tirado dessa terra, vai ver os tempos eternos. É algo maravilhoso que a gente vai ver no final desse estudo aqui, tá? Então é de suma importância a gente aprender a dividir isso. Capítulo 1, o Senhor Jesus se apresentando. Capítulo 2 e 3, a era da igreja. Capítulo 4, a igreja diante do trono de Deus. Capítulo 5, o Senhor Jesus abrindo selos. E ali, no capítulo 6 ao 19, começa o período da grande tribulação, um período de 7 anos, que a gente vai entender isso mais pra frente. Capítulo 20, milênio, 1000 anos que o Senhor Jesus vai morar aqui nessa terra, vai habitar aqui. E tem muitas promessas na Bíblia a esse respeito, mas muitas mesmo. Do capítulo 21 até o capítulo 22, a Bíblia vai relatar sobre os tempos eternos, né? Então, gente, é muito importante. Aqui, no capítulo 4, no versículo 1 de Apocalipse, diz assim, ó: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu,
como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Igreja, dá uma parada aqui, ó. Aqui é onde eu creio, e muitos compreendem também, aqui no capítulo 4, a igreja não está mais na terra. Aqui a igreja ela vai subir com o Senhor Jesus. Ela não vai estar mais aqui. E existem 3 interpretações a respeito do arrebatamento da igreja. Existe um período que a Bíblia chama de grande tribulação, que são 7 anos, que a gente vai abordar isso mais para frente, tá? A gente vai entender o porquê desses 7 anos, tá no livro de Daniel, a gente vai compreender sobre as semanas ali, a gente vai entender tudo isso mais para frente. E existem aquelas pessoas que acreditam que Jesus vai voltar, vai levar a sua igreja da terra antes da grande tribulação, que são os pré-tribulacionistas. Existem os mesotribulacionistas, que é aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, no meio dos 7 anos. Existem os pós-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada só depois da grande tribulação, que a igreja vai passar por toda a grande tribulação. Eu não vou analisar tópico por tópico com vocês, cada um deles com você, eu não vou analisar isso a fundo. Eu vou passar aqui para vocês, porque não é o meu intuito, porque eu teria que expor cada uma, eu teria que expor o pré, o meso e o pós-tribulacionismo. Eu vou passar aqui para vocês aqui no estudo, para a gente não ficar muito longo, aquilo que eu creio, que é o que a igreja ela vai ser arrebatada daqui antes da grande tribulação, antes desse período. E a Bíblia nos ensina exatamente o seguinte, que antes da grande tribulação vai ter um período que a Bíblia chama de o princípio das dores. Primeiro vai haver o princípio das dores, depois haverá o arrebatamento da igreja, que a gente deve abordar isso acho que no próximo estudo. A gente vai ver tudo que a Bíblia fala sobre arrebatamento, sobre tirar a igreja dessa terra, que é o povo salvo de Deus. Depois do arrebatamento, o que vai acontecer? O tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo é o tribunal da recompensa, do galardão. É onde os salvos vão receber a sua recompensa, vão receber as suas coroas, né? Que são 5 coroas que o Senhor tem preparado para quem serve Ele. A gente também vai ver isso no tribunal de Cristo. Depois do tribunal de Cristo, 7 anos de bodas do Cordeiro no céu. Casamento com o Cordeiro da noiva, com a igreja nos ares, nos céus. Enquanto isso, a terra vai passar um período de grande tribulação. No final da grande tribulação, o Senhor Jesus ele vai voltar. Ele vai trazer a sua igreja para reinar aqui nessa terra durante 1000 anos, mas uma terra glorificada, uma terra transformada pelo poder de Deus. Depois dos 1000 anos, você encontra tudo isso aqui em Apocalipse, que a gente vai chegar lá. O diabo ele vai ser preso no início do milênio, no final dos 1000 anos ele vai ser solto, ele vai ser derrotado pelo Senhor Jesus e ali vai haver o juízo do grande trono branco. O julgamento de todos aqueles que são condenados, todos aqueles que não são e não serão salvos. Depois do juízo de Deus vai haver os tempos eternos, que é Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. E ali a gente finaliza. Então a gente tem que ter essa compreensão a partir daqui do capítulo 4. Quando o Senhor Jesus ele fala para o apóstolo João aqui, né, no capítulo 4 de Apocalipse, no versículo 1, ele diz assim, ó, depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. O apóstolo João ele foi arrebatado ao céu em espírito, e ali ele teve uma visão do trono de Deus. Eu não vou ler todos os versículos restantes para vocês hoje, eu vou ler no próximo. Aqui nós entendemos que aqui acontece o arrebatamento da igreja, que no próximo estudo a gente vai ver todas as promessas a respeito do arrebatamento. Mas antes do arrebatamento existe um período que o Senhor Jesus explicou para nós, que é um período chamado de princípio das dores. É um período de tribulação que a igreja vai passar, que a igreja vai estar aqui na terra, inclusive a Terceira Guerra Mundial, que a igreja vai estar aqui.
um período que também é chamado de a meia-noite de Deus. Talvez ainda nesse estudo, ainda hoje, eu consiga chegar com você no começo da meia-noite de Deus. Mas eu quero, para chegar no princípio das dores, a gente vai chegar no princípio. Aí no próximo a gente vai falar de o arrebatamento da igreja. E quando nós falarmos tudo a respeito do princípio das dores, o arrebatamento da igreja, a igreja vai ser arrebatada, aí sim nós vamos voltar aqui para o capítulo 4, tá? Então, abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Qualquer coisa, volta esse vídeo depois, assista de novo para você entender a ordem, tá? Eu vou ser um pouco repetitivo, mas eu vou ter que falar isso várias vezes até isso ficar gravado na tua mente, tanto hoje como nos próximos que a gente vai fazer também. E aqui em Mateus, no capítulo 24, o Senhor Jesus, ele fala à igreja dele, ele fala aos discípulos dele, né, que estavam com ele, ele fala sobre a destruição do templo, né? Aqui no capítulo 24, versículo bem rápido, diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. E ali o Senhor Jesus falou a respeito da destruição do templo. Falou a respeito daquilo que os homens tinham construído, o segundo templo ali de Zorobabel, o primeiro templo foi o templo de Salomão. E a gente vai ver mais para frente, né, a profecia a respeito que tem a ver com a volta de Jesus, que é o terceiro templo que vai ser reconstruído em Israel. E aqui no versículo 3, o Senhor Jesus ele começa a falar a respeito do princípio das dores, né? Aí, verso 3 diz assim, ó: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Consumação dos séculos, a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de eternidade em eternidade. Consumação do século é a era do mistério que foi oculto no Antigo Testamento e que foi revelado, que é o Senhor Jesus e a sua igreja. Se você pesquisar isso na Bíblia, você vai ver esse respeito, o mistério que outrora foi oculto. Todo o povo do Antigo Testamento, todos os profetas eram ocultos isso, eles profetizavam sobre Cristo. Eles profetizavam sobre a igreja, mas para eles era um mistério, porque eles não sabiam do que eles estavam profetizando. Então, quando o Senhor Jesus ele veio, ali veio o Filho de Deus para pagar o resgate, o preço, para resgatar todo aquele que quisesse ser salvo. E ali, a partir daquele momento, começou um século, uma eternidade, entre aspas, que é a era da igreja, que ela vai se terminar. Então, os discípulos perguntaram: dá-nos um sinal da sua vinda e da consumação do século. Versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha isso. Gente, nunca houve em toda a história um período que viessem tantos falsos cristos, salvadores, alguém dizendo que é a salvação, que é a solução. Todos os profetas, sacerdotes, todo aquele que é usado por Deus, ele tem que apontar para Cristo, não para si mesmo, não para a placa da sua igreja. Acho que eu falei isso aqui no estudo passado, né? Que o Senhor Jesus estava falando sobre João Batista, né? Que dos nascidos de mulher ninguém nasceu maior do que ele. Mas ele olhou para a nossa geração e falou que nós somos semelhantes a meninos que ficam gritando um para o outro nas praças, né? Então, muitos apontam para si mesmos, apontam para a placa da igreja. Muitos dizem que é salvação, ou que somente com ele está a graça ou o poder de Deus. E o Senhor Jesus falou que esses enganarão a muitos, né? Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Olha isso. O Senhor Jesus ele declarou isso. Ele falou os sinais da vinda dele, da consumação de tudo. Falsos profetas, muitos falsos cristos. E haverá guerras e rumores de guerras. E só que ele falou assim, ó: vede que não vos assusteis,
porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, gente. Haverão guerras, rumores de guerra, você vai ver daqui a pouco epidemias, vários males que já estão no mundo e virão ainda piores. Só que eu quero chamar a atenção para você numa coisa que Jesus falou assim, ó, no versículo 6, Mateus 24, verso 6. Jesus falou assim, ó, não vos assusteis. Olha isso. Não vos assusteis, igreja. A gente só não se assusta com uma coisa que a gente já sabe que ela está lá ou que ela vai acontecer. O susto, entre aspas, não é quando você vê alguma coisa, quando aparece alguma coisa para você, você se assusta, não. Esse susto é a perda da fé, é a perda do ânimo, é a perda do espírito, é a perda do amor. Muitas pessoas, gente, que rejeitam as profecias, rejeitam a palavra de Deus, como eu falei no início, pessoas que tapam os ouvidos para o livro de Apocalipse, essas pessoas serão destruídas, ficarão em desespero, em pânico quando começar o princípio das dores, que vai ser um período terrível, que a igreja vai estar aqui na terra, nós estaremos aqui. Mas o Senhor Jesus, ele deu uma ordem, fala, não vos assusteis. A pessoa só não se assusta quando ela já conhece aquilo que vai acontecer. Quando aquilo que vai acontecer já está revelado para ela pelo próprio Deus. Ali, em vez dela se assustar, ali ela fica ainda mais forte. Ao invés dela entrar em pânico, em desespero, ali ela fica ainda mais forte. Ao invés dela sair gritando, ai meu Deus, o que está acontecendo? A maioria das pessoas são assim. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo, não estou entendendo. E ali as pessoas ficam loucas, elas perdem a fé, se revoltam contra Deus. Mas por que as pessoas ficam nisso? Por que a Bíblia fala em algumas passagens que quando o Senhor Jesus voltar, todos os povos da terra se lamentarão? As pessoas vão se lamentar. Uma pessoa só se lamenta de algo que ela perdeu. Então, gente, a palavra de Deus é para nos dar estrutura, é para nos dar força. A palavra de Deus nos prepara para o futuro, para as coisas que há de vir. Agora, se eu não estou preparado por ela, gente, então acontece algo, eu me assusto. Mas assustar é nesse sentido que eu falei, perda de fé, revolta contra Deus, desânimo. Aí começa a ser guiado pelos espíritos malignos, ser guiado pela carne, pelo homem. Tudo isso porque não tem um fundamento na rocha que era para ter. Então Jesus foi bem claro, não vos assusteis. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Igreja, primeira coisa aqui, versículo 7. Portanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Gente, nação contra nação não é apenas países contra países. Reino contra reino tem a ver com religiões, tem a ver com a igreja, tem a ver também com guerras religiosas. Nunca houve também um período como esse nosso, de tanta guerra religiosa, tanto reino contra reino, guerras religiosas, homens brigando, mandando mensagens uns para os outros, porque é católico, porque é evangélico, porque é espírita, porque é judeu, sabe-se lá qual seja a religião da pessoa, e guerra contra guerra, e um brigando. Tudo isso é o espírito do anticristo, que causa guerras, que causa contenda, que causa confusões. E quando Jesus falou aqui no versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, aí ele diz também, e haverá fomes. Fomes aqui está no plural, não é só fome de arroz e feijão. Haverá fomes, a fome da palavra de Deus, da pregação, a fome do amor para com Deus, o materialismo, o esfriamento da fé, o tempo de apostasia, que a Bíblia fala, apostasia é abandono da fé verdadeira, abandono da fé sacrificial, e é um tempo que a gente já está vivendo, tá? Apostasia, onde as pessoas só têm uma fé materialista, só têm fé para alcançar alguma coisa. Fé para receber bênção, para alcançar milagre, mas a fé sacrificial, essa fé ela está fria, ela está morta. A fé que ama de verdade, que se dedica, né, que se aplica a conhecer ao seu Deus, né? Então Jesus falou, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Esse também é um tempo terrível de terremotos em toda a terra, e a coisa vai ficar ainda pior. Quando o Senhor Jesus fala que haverá terremotos em vários lugares, quer dizer que vai haver terremotos terríveis em lugares que nunca houve antes, né? Coisas espantosas que virão sobre a terra. Versículo 8.
Porém, tudo isto é o princípio das dores. Dores de parto, princípio de dores, onde a terra vai sofrer, os homens vão sofrer, onde a igreja vai sofrer, vai passar por grande angústia, por grande perseguição. E só em meio a tudo isso que o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja, nessa hora de grande angústia, né? Continuando aqui, versículo 9, Mateus 24, verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O Senhor Jesus diz que nesse período aqui do princípio das dores, nós seremos atribulados, nós seremos mortos e odiados por causa do nome dele. Haverá agora, nesses últimos dias, com a igreja aqui na terra, uma grande perseguição, ódio ao cristianismo, ao evangelho de Deus. E você pensa que isso está longe? Esse ódio, muitas vezes, já está dentro da igreja já. Pessoas que têm bronca da palavra de Deus dentro da própria igreja, que têm aversão. E é um pulo para isso passar para o mundo e isso estourar contra nós fisicamente. Porque hoje já há uma versão, já muitas pessoas confessam que têm fé em Deus. Ah, eu acredito em Deus, eu tenho muita fé em Deus, mas tapam os ouvidos para não ouvir falar da palavra. Só quer saber de versículo isolado, para massagear o ego, para ter um conforto melhor nessa terra, para alcançar uma cura para o corpo, uma bênção para a família, uma porta de emprego. A maioria das pessoas já estão com isso daqui, ó. Já estão dessa forma. Dessa maneira, como o apóstolo Paulo disse na carta aos Timóteo, né? Que nos últimos dias as pessoas teriam comichão. Está escrito bem assim: nos últimos dias as pessoas terão comichão no ouvido e elas se recusarão a ouvir a verdade. Comichão no ouvido é um bicho que causa coceira no ouvido. Onde as pessoas começariam a ouvir a verdade, elas coçariam o ouvido e ficariam agoniadas e sairia. E como isso acontece hoje? Porque elas recusariam a sã doutrina. E, infelizmente, muitas pessoas já estão aqui hoje, já estão dessa forma hoje, né? Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Gente, essa palavra aqui eu creio que não é para o mundão, não é para o povo do mundo que está separado de Deus, não. Essa palavra aqui, ela vai se cumprir dentro da igreja de Cristo, daqueles que confessam a fé, daqueles que carregam a Bíblia. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Igreja, olha que coisa terrível, se escandalizar. Quando essas coisas terríveis começarem a acontecer, Jesus falou, não vos assusteis, mas muitos vão se escandalizar. Vai ser mais ou menos assim, ó. Como é que pode Deus deixar acontecer essas coisas? Como é que pode isso acontecer? Não é possível. E Deus não é amor coisa nenhuma. E as pessoas vão começar a dar sim para pior. Se escandalizar contra o próprio Deus. Por quê? Porque lá elas recusaram em ouvir a verdade. Elas taparam os ouvidos, elas fugiram, elas não foram preparadas porque elas não quiseram. Elas só queriam palavras que as agradassem, que dessem um conforto para elas nessa terra. Ó, quero que você entenda uma coisa. Qualquer dia desses, isso não está longe, a gente vai acordar. Você vai acordar aí na sua casa e o mundo vai estar de cabeça para baixo. Guarda isso. Qualquer dia você vai acordar e esse mundo vai estar de cabeça para baixo. Vai começar o princípio das dores. Aliás, o princípio das dores ele já começou. A largada para a Terceira Guerra Mundial, ela já foi dada. Daqui a pouco ela vai acontecer. Está lá em Ezequiel, capítulo 37, capítulo 38. A Bíblia fala da guerra de Gog e Magog. Vai ser a terceira grande guerra. Vai ser esse país que está atacando a Ucrânia agora, com outros países que vão atacar Israel. E ali vai começar a terceira grande guerra. Tá? Mais para frente no estudo eu vou ver isso com vocês. Aqui é o capítulo 37 e 38. Mas qualquer dia desse, gente, essa terra vai estar de cabeça para baixo. Pânico. Tudo hoje é digitalizado. Todo o dinheiro vai desaparecer. Tudo vai desaparecer. O tormento vai começar e está tudo escrito aqui, ó. Só que nisso, muitos vão se escandalizar. Muitos. Vão trair, como está escrito que vão trair e odiar uns aos outros. Muitos.
vão trair e odiar uns aos outros dentro do povo de Deus, dentro das próprias famílias. Pessoas revoltadas contra Deus. Como é possível? Como é possível? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? E assim como o Senhor Jesus falou na parábola das 10 virgens, né? 5 nécias e 5 prudentes. As prudentes, além das lâmpadas acesas, elas tinham azeite na vasilha para suportar a hora da meia-noite, a hora da provação, que vai ser o princípio das dores. E as nécias, elas só tinham a lâmpada acesa, mas elas não tinham azeite na vasilha. Elas não se alimentavam da palavra profundamente, elas não se santificavam. Então, a hora da meia-noite bíblica, que eu acho que eu vou começar isso com você a partir do próximo estudo, é a hora de uma escuridão que vai vir nesse mundo todo. Que aqui lá vai dar início ao princípio das dores, que é o que a gente começou a ler aqui agora. Então, gente, dá atenção para isso, gente. A gente vive hoje uma falsa paz, uma aparente calmaria, mas daqui a pouco tudo isso aqui vai mudar. E ninguém vai poder te ajudar. Ninguém, as igrejas vão fechar, nós seremos atribulados, nós seremos mortos. Os pregadores fiéis mesmo serão presos, serão mortos. Não vai haver justiça, não vai dar para ninguém entrar em justiça, não. Tudo, o mundo vai ser governado pelo Cavaleiro Vermelho, né? Por todo o sofrimento, guerras que virão, né? Princípio de dores terríveis que virão sobre essa terra. E isso não está longe de acontecer. Aí o Senhor Jesus fala assim no versículo 11, ó. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Gente, olha isso. O Senhor Jesus falou que haverão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E todos os dias aparece um falso profeta, uma heresia nova, uma loucura nova. É alguém falando contra a Trindade, é alguém querendo instalar a teologia black, indo contra a brancura de Deus. Todo dia é uma heresia nova. Pregadores que aparecem aí, que falam que Deus está usando para revelar, mas estão longe da palavra, escondem a palavra para darem um show deles, né? Muitos falsos profetas, Jesus falou que eles vão enganar a muitos. Vai enganar muitos. Muitas pessoas serão enganadas. Eu vou chegar no... Agora, por que muitas pessoas serão enganadas, gente? É por culpa delas mesmas, ó. Só existe falso profeta porque existe falso crente. Só existe gente para enganar porque existem pessoas que querem ser enganadas. A pessoa que ela quer verdadeira, como Jesus falou lá em Mateus capítulo 13, acho que é versículo 45, 46, que Jesus fala fala sobre a pérola, né? Que é o reino dos céus. Que o reino dos céus é semelhante a um homem, uma pessoa que negocia e procura boas pérolas. Aí Jesus falou lá em Mateus 13, versículo 46, e ele tendo achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo que tem e compra aquela pérola. Uma pessoa só encontra o reino dos céus quando ela já procura boas pérolas. Ela não aceita ser enganada. Ela não quer sujeira, ela não quer mentira, ela não quer ser enganada, ela quer a verdade. Então é para essas pessoas que Jesus apresenta para ela a pérola de grande valor, que é ele mesmo. Agora, para essas pessoas o verdadeiro pastor se revela, para quem é sincero, para quem não quer ser enganado, para quem não quer ser alisado nesse mundo, ter um conforto nesse mundo apenas, não. Só existe falso profeta porque tem falso crente, porque tem pessoas que não querem a verdade, não querem ouvir a verdade. Eles só querem tirar da verdade algum benefício. Só querem tirar da verdade algum benefício. Aí fica se cercando, a Bíblia fala em Timóteo também, né, que nos últimos dias muitos se cercariam de falsos mestres segundo as suas próprias concupiscências. Ou seja, conforme a vontade humana e carnal que a pessoa tem, ela vai procurar um mestre conforme o desejo que ela tem. A pessoa ela tem desejo homossexual nela, então ela não quer largar aquilo ali, então ela vai procurar alguém que seja a favor daquilo, ela vai procurar uma igreja que é a favor disso, que tira da Bíblia todas as passagens da Bíblia que prega contra esse tipo de prática. Então as pessoas se cercam de mestres assim, enganarão a muitos, porque aquelas pessoas querem ser enganadas. Uma pessoa ela só é enganada porque ela não busca conhecer a verdade plenamente. Quando a pessoa ela busca conhecer a verdade plenamente, ninguém consegue enganar ela, né? Quando ela conhece os direitos dela. Agora, a responsabilidade de conhecer os direitos é da própria pessoa de buscar, de ir atrás, né? Aí aqui em Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim, ó.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha isso. Quando o Senhor Jesus fala que o amor vai se esfriar de quase todos, é o amor dos cristãos. Não é o amor daqueles que não creem em Jesus, não. É o amor dentro da igreja. Só que o amor vai se esfriar de quase todos. Por quê? Porque vai se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é resistir a Deus. Resistir. Resistir, afrontar, ser iníquo. É resistir a Deus, é afrontar Deus. E como esse espírito está hoje em muitas pessoas dentro da igreja. Quando eu falo igreja, é igreja no mundo todo, independente de placa. Iniquidade, por isso o amor vai se esfriando, porque as pessoas vão resistindo. Elas só querem palavras para poder satisfazer as vontades delas. As pessoas, na verdade, elas querem ser servidas, né? Elas querem ser servidas, poucos querem servir de verdade. E nisso a iniquidade vai crescendo e o amor vai se esfriando. E quando o amor se esfria, o que cresce? O interesse. Aí cresce o interesse. A Bíblia fala assim, ó, tem uma palavra que a Bíblia fala assim, nos últimos dias mercadejarão a palavra de Deus e farão mercado do povo, farão mercado de vós. Essa palavra tem vários sentidos. Venderiam a palavra de Deus conforme a necessidade de cada pessoa. Fariam o mercado do povo. Tratariam as pessoas de qualquer forma. Tratariam as pessoas como posse deles mesmos, né? E também as pessoas fariam da igreja um grande mercado. Quando a pessoa quer um arroz, ela vai no mercado. Quando ela quer um óleo, ela vai no mercado. Quando ela quer um sal, um leite, ela vai no mercado. Olha como que isso acontece. Eu estou precisando de uma bênção financeira, eu vou na igreja. Eu estou precisando de ser curado, vou na igreja. Eu estou precisando disso, eu vou na igreja. Ou seja, muitos, quando o amor se esfria, cresce o interesse. A pessoa só olha para Deus como alguém que pode resolver os problemas dela. Vê Deus como advogado, vê Deus como médico, vê Deus como alguém que cura, como alguém que prospera. Então isso é um amor frio. Então cresce o interesse, um monte de gente interesseira. Só quer aquilo que Deus pode dar ou pode fazer, mas não quer aquilo que Ele é, não quer o caráter de Deus, né? Mas quer só aquilo que Ele pode dar. Então ali acaba vindo num grande mercado, igreja. E os homens também vão oferecendo o que as pessoas querem. É quando você vai na feira ali, você tá andando ali, tem todo aquele caminho, ele tem banca de todo lado. E ali tá todo mundo gritando ali. Ó, o tomate aqui, exemplo, tomate aqui, R$6. Aí o outro, aqui é 5. Aí um grita, o tomate aqui não sei o que, outro aqui não sei o que, o que é melhor, a batata aqui, a batata lisa, a batata lavada, a banana não sei o que. E vai um gritando para chamar as pessoas por aquilo que eles estão oferecendo. E oferece o que as pessoas querem. Vai oferecendo. Você quer ser curado, vem aqui. Você quer prosperar, vem aqui. Você quer isso, vem aqui. Você quer isso, vem aqui. Você quer isso, vem aqui dessa forma. E assim vai acontecendo um grande mercado. Aí acabam mercadejando a palavra de Deus, né? Atraindo as pessoas pelo interesse, pela falta de alguma coisa que elas têm. Se você estudar o livro de Atos, você vai ver que eles evangelizavam, não oferecendo coisas para as pessoas. Eles só ofereciam uma coisa para as pessoas que eles evangelizavam. Sabe o que era? Eles ofereciam o reino dos céus. Eles ofereciam o reino de Deus. E se você estudar o livro de Atos dos Apóstolos, você sabe o que acontecia com uma pessoa quando ela aceitava Jesus, ela fazia parte do grupo dos cristãos? Sabe o que acontecia com ela? Roma expoliava os bens deles. Sabe o que isso quer dizer? Um pai de família, com a sua esposa, seus filhos, começava a fazer parte do cristianismo, ele perdia a sua casa, perdia os seus animais, perdia todos os seus bens, ele era jogado no olho da rua. Milhares de pessoas ficavam no centro de Jerusalém com o apóstolo Pedro, os outros apóstolos, e o apóstolo Paulo. Como ele tinha também uma cidadania romana, ele rodava por todos os lados, pregando a palavra e arrecadando recursos para trazer para a igreja em Jerusalém. Leia o livro de Atos, leia o livro de Romanos e os outros, que você vai entender tudo isso aí que eu estou falando para você. Então, imagina a luta que era para evangelizar naquela época, hein? A pessoa sabia que se ela aceitasse Jesus, ela ia perder tudo. O pai de família, se ele aceitasse Jesus, ele, um filho, 10 filhos que tivesse, ia ser todo mundo jogado no meio da rua. E a Bíblia fala, está escrito na Bíblia, acho que se eu não me engano em Hebreus,
que eles aceitavam com alegria o espólio dos bens. Olha isso, hein? Aquela época eles evangelizavam oferecendo o reino e as pessoas perdiam tudo. Sabe como é que a gente evangeliza hoje? A gente evangeliza hoje oferecendo coisas. Olha, vamos para a igreja que Deus vai te curar. Vamos lá que Ele vai te prosperar, vai abrir porta de emprego, vai fazer você casar, vai libertar o fulano, o ciclano. Olha que coisa, olha que coisa totalmente ao contrário. Hoje a gente evangeliza oferecendo coisas, oferecendo benefícios, oferecendo uma cura para quem está doente, uma porta de emprego para quem está desempregado, uma casa nova, um carro novo para quem está andando a pé, para quem não tem onde morar. Só que a igreja primitiva, eles evangelizavam só, entre aspas, só oferecendo o reino. E quem aceitava perdia tudo. E hoje parece que o reino de Deus ficou em último lugar e oferece as outras coisas em primeiro lugar, né? Meu Deus do céu. Para você ver como que essa palavra se cumpre, gente, o amor se esfriando. O amor se esfria. Aí cresce a iniquidade. Pessoas rebeldes, desobedientes, que resistem a Deus, dão glória a Deus, aleluia, confessam a Deus que não sei o que, mas a carne, o seu ser, a desobediência no coração, no espírito, a palavra é gigantesca. A iniquidade está no coração de muita gente, na mente de muita gente, né? Verso 12 novamente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha isso. Nesse princípio de dores antes do arrebatamento, aquele que perseverar até o fim, aquele que completar a carreira até o fim, esse vai ser salvo. Verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Para o Senhor Jesus voltar, o evangelho do reino tem que ser pregado em todo o mundo. E isso não está longe de acontecer, viu? Mas de jeito nenhum. Tem pouquíssimos países que o evangelho ainda não chegou, viu? Pouquíssimos. E hoje, com a internet, meu Deus do céu, não precisa abrir uma igreja física lá, não. Não precisa arrumar um salão lá, não. Se pregar unicamente com a internet, tem um pregador americano, se eu não me engano, acho que foi o Benny Hinn, acho que uns 10, 12 anos atrás. Ele ganhou mais de 100 mil almas, se eu não estou enganado, no Paquistão, só pregando dessa forma, né? Entre outros. Então o evangelho, gente, ele está sendo pregado no mundo todo. Falta pouquíssimos países para que isso aconteça. Agora Jesus falou assim no versículo 14: e será pregado este evangelho do reino. O evangelho do reino de Deus, do reino, como ele é. Existe o evangelho dos homens, o evangelho da terra, melhor dizendo. Existe o evangelho da terra, que é o evangelho só para trazer uma mordomia na terra, para nos apacentar na terra. Um evangelho que é contra a cruz de Cristo. Evangelho que é contra sacrifício, que as pessoas só dão o pior para Deus, o pior do tempo. O melhor do tempo é para quê? Para televisão, para trabalhar, para cuidar da família. E muitas vezes a pessoa não tem coragem de ficar 1 hora meditando na Bíblia. Mas fica 2, 3, 4, 5, 6 horas na frente da televisão, na frente do celular, conversa fiada com todo mundo, mas não consegue ficar 10 minutos em oração. Hoje a gente vive uma época de encher barriga, todo mundo só quer comer churrasco, um monte de coisa. E o jejum, e a abstinência. Eu abro o jejum 1 vez por ano, quando está numa época tal, aí vai aquele período, eu vou me santificar durante tantos dias, que não sei o quê. Ninguém pode falar palavrão, ninguém pode não sei o quê. Aí depois passa isso daí, aí solta a carne, tudo de novo. Olha que religiosidade, que coisa morta, né, diante de Deus. Hoje o evangelho da cruz, ele é deixado de lado, gente. Hoje é um evangelho de facilidade, né? Onde as pessoas tapam os ouvidos para ouvir a verdade plena. Elas não querem ouvir, porque elas querem continuar vivendo aqui. Elas querem viver nessa terra aqui. Não, eu quero viver 50 anos aqui ainda, meu irmão, de jeito nenhum. Se eu pudesse escolher de ir para o céu hoje, só tem uma coisa que talvez eu deixaria para Deus decidir, mas só tem uma coisa que eu talvez não fizesse com que eu não fosse para o céu hoje, era continuar pregando a palavra e ganhando almas, só por isso. Só por isso. Porque se eu pudesse morrer hoje e ir para o céu, eu ia.
Eu tenho medo de morrer, medo de querendo ficar aqui mais 50 anos. Mas que loucura, gente. Só tem esse pensamento quem nunca foi batizado com o Espírito Santo. Quem não conhece a graça, o amor, o prazer do Espírito Santo. Quem não conhece isso, irmão, tem que ficar pegado nessa terra aqui, porque é a única coisa que tem. É essa vidinha que tem aqui nessa terra, essa vida medíocre e pequena. Que por mais alegria e felicidade que a gente tem aqui embaixo, mas quem tem o Espírito Santo, quem um dia teve um encontro com Deus, sabe, irmão, que nada aqui embaixo se compara a estar diante dele, né? Profundamente, ó. E aqui, no versículo 15, a Bíblia fala sobre a grande tribulação. Eu vou voltar no versículo 15 aqui, mais para frente com vocês, quando a gente começar lá no capítulo 6, tá? Do livro de Apocalipse. Eu vou continuar lendo aqui em Mateus, capítulo 24, só que lá no versículo 32, no verso 32. Tem um subtítulo, Mateus 24, verso 32. A Bíblia fala sobre a exortação, a parábola da vigilância, exortação à vigilância. Ó, a parábola da figueira, exortação à vigilância. Entenda uma coisa, figueira, todas as vezes na Bíblia que a Bíblia menciona figueira e videira, está falando sobre Israel. O Senhor Jesus aqui, quando ele fez esse discurso, quando ele deu essas revelações aqui, ele estava falando para os israelitas, para o judeu. Então o judeu, ele sabia que Jesus estava falando aqui de Israel. Nós brasileiros, japonês, americano, africano, tudo isso é tudo gentio. Gentio é todo aquele que não é israelita, todo aquele que não é judeu. Então todos nós somos gentios. Então o judeu, ele compreende isso aqui facilmente, porque ele está acostumado com essa linguagem. Então o Senhor Jesus, ele fez aqui uma parábola da figueira, a exortação à vigilância. Olha o versículo 32. Jesus fala assim, ó: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo as portas. Igreja, o Senhor Jesus falou assim, quando vocês veem a figueira se renovando, como ele diz aqui, os seus ramos se renovando e as suas folhas brotando, você já sabe que está próximo o verão. Aí ele diz assim, verso 32, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas disso tudo acontecer. Agora o versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Olha isso. O Senhor Jesus, ele fala, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Qual geração é essa? A geração que a figueira voltou a se renovar. Voltou com as suas folhas. Voltou a produzir os seus frutos. Ó, Israel se tornou uma nação forte de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve o nome mudado para Israel. Os israelitas, de Israel, de Jacó, nasceram os israelitas. Ele teve seus 12 filhos, 12 tribos de Israel. Depois o 13º filho, acho que o 14º também. Mas o 13º filho foi José. José, Deus mandou ele para o Egito. E ali, muitos anos depois, Deus mandou trazer Jacó e os seus irmãos, cerca de 88 pessoas, se eu não estou enganado, você encontra isso na Bíblia. E eles foram levados para o Egito, com José já sendo governador. E ali, o povo de Israel passou mais de 400 anos no Egito. E dali de 80 e poucas pessoas, eles viraram um povo de mais de 3 milhões de pessoas. E ali o Senhor Deus já tinha feito promessa ao povo dele que daria uma terra. E dali 400 anos depois, Deus tirou o povo do Egito. Não vamos entrar nos pormenores aqui. Deus tirou o povo do Egito através de Moisés. Depois, através de Josué, o povo tomou posse da terra de Canaã, foi tomando posse. E ali a nação de Israel cresceu e se multiplicou. Aí, depois de tudo isso, passou-se um grande período ali. O povo de Deus já na terra de Canaã, espalhados
E eles começaram a ver outros povos, tudo mais, queriam que todos os povos tinham um rei, mas Israel não tinha. Eles pediram um rei para Deus ali, eles recusaram Deus na época de Samuel. Você já deve ter lido isso na Bíblia. E Deus deu o primeiro rei para Israel, que foi Saul. Depois o segundo rei de Israel, que foi Davi. E depois de Davi foi o terceiro rei de Israel, que foi Salomão. Salomão reinou ali por mais de 40 anos também. Tudo isso quando Salomão morreu. Período glorioso de Israel foi com Davi e Salomão. Depois, quando Salomão morreu, Israel foi dividido. 10 tribos para um lado, que continuaram sendo chamados de Israel, e 2 tribos para um lado, acho que é Judá e Manassés. Ficou o reino de Judá e o reino de Israel. 10 tribos para um lado e 2 para o outro. E ali eles ficaram assim, você encontra isso lá em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. E ali eles ficaram durante centenas de anos ali vivendo daquela forma. Né? Uma hora levantava-se um rei, se voltava para Deus e Deus era com eles. Aí vinha outro rei, desandava tudo, eles ficaram daquela forma, guerra. E depois teve um período que eles guerrearam entre eles mesmos, Israel, 10 tribos contra Judá e Manassés, até que chegou um ponto ali que Deus enviou vários profetas ali, eles nunca se arrependeram. Deus falando que ia trazer juízo, eles nunca ouviram. Aí o que aconteceu? O juízo veio. Quando o juízo veio, Israel foi pilhado, foi invadido, e Israel ali deixou de ser uma nação. E ali Deus passou a enviar vários profetas, Oséias, Miqueias, Zacarias, Ageu, todos esses profetas menores que você vê na Bíblia antes de Mateus. Deus enviando profetas, mas o povo não se arrependia. Israel foi espalhado por todas as nações, nunca mais se tornou um povo. Isso resumidamente, tá? Nunca mais se tornou um povo. E ali passou-se mais de 400 anos sem Deus falar com o povo de Israel, até que veio o Messias para a terra. E o Senhor Jesus veio, e ali os discípulos querendo que Israel fosse restaurado como um reino de novo, isso não aconteceu. Tanto que o Senhor Jesus falou que o reino dele não era desse mundo. Né? Então ali veio o nascimento da igreja, passou-se mais de 2000 anos, quase 2000 anos. E no ano de 1948, agora, no ano de 1948, Israel se tornou uma nação novamente, com o voto do Brasil. Você pode pesquisar isso. No final da Segunda Guerra Mundial, Israel que foi pilhado, massacrado, mais de 6 milhões ali de judeus foram mortos. E ali houve ali um consenso entre as nações vitoriosas e estipularam Israel uma nação de novo, 1948. E Jesus fala assim, vamos ler de novo, ó, versículo 34, verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Uma geração bíblica corresponde a 70 anos. 70 anos. Quando o Senhor Jesus falou assim, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, não era o povo da época. Não era o povo de 2000 anos atrás que Jesus estava pregando para eles, não. Era a geração que a figueira voltou a dar fruto. Lembra que o título aqui é a parábola da figueira, exortação à vigilância? Aí Jesus falou no versículo 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovem, as suas folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Os israelitas daquela época, os judeus daquela época, eles sabiam que a figueira estava arruinada. Eles sabiam que a figueira estava espalhada no mundo todo, que a figueira não estava brotando, não estava mais dando fruto. Israel, que outrora foi a nação mais forte e poderosa da terra, agora eles não eram mais uma nação, eles eram pilhados, espalhados pelo mundo todo. Ou seja, a figueira não dava fruto. Agora, no ano de 1948, a figueira voltou a dar fruto. Deus cumpriu várias profecias aqui, que se eu fosse para estudar os pormenores aqui, a gente ia longe nisso aqui. Eu ia ter que abrir Deuteronômio, eu ia abrir um monte de palavra com você, só falando a respeito dessa profecia aqui, quando a figueira voltaria a dar fruto. Então, no ano de 1948, a figueira voltou a dar fruto. E Jesus falou, não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Qual a geração? A geração que a figueira voltou a dar fruto. Uma geração corresponde a 70 anos. Se você pega 1948, quando a figueira voltou a dar fruto, até o ano de, coloca mais 70 anos em cima, você vai ver que deu na data agora de 2018. Entenda bem isso. Uma geração que a figueira voltou a dar fruto. 1948 a 2018. Se você comprar uma boa Bíblia de estudo, vai explicar isso para você. Se você jogar no YouTube também, você vai ver vários pregadores que ensinam a respeito disso. Mas Jesus falou, não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça.
Aí talvez você fala, poxa, já passou 70 anos, passou uma geração, isso não aconteceu. Quando Jesus fala assim, não passará essa geração, quer dizer, de 1948 até 2018, 70 anos, uma geração que a figueira voltou a dar fruto, voltou a se renovar os seus ramos. Quer dizer isso, quer dizer o quê? Não haverá outra geração de 70 anos, não haverá. De 2018 para frente não vai haver mais 70 anos. O princípio das dores vai começar logo. O arrebatamento da igreja vai ser antes de mais 70 anos. 2018, nós estamos em 25, passou-se 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, passaram de 7 anos. Ah, quer dizer que vai ser daqui 60 e 63 que ele vai vir? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que isso pode acontecer daqui a um ano, esse ano mesmo, 2030, que é uma data bem possível para começar o princípio das dores para valer, por causa de tanta agenda da ONU, tantas coisas que tem que se cumprir até 2030, você pode pesquisar nisso aí, tá? Então, não passará essa geração, a geração que a figueira voltou a dar fruto. 1948, uma geração bíblica, 70 anos. 2018, uma geração que a figueira voltou a dar fruto. Não vai haver outra geração. Por isso que nós temos que entender, os israelitas da época eles estavam entendendo. Por isso também que Judas também traiu Jesus, porque pensava. Então, voltamos aqui, tá? Voltamos aqui com vocês. Gente, só para finalizarmos, tá? Tive um probleminha aqui agora no sinal, mas estamos de volta aqui com vocês, só para finalizar. Nós estamos falando aqui a respeito de 70 anos, não haverá outra geração sem que tudo isso aconteça, então acredito que ficou bem claro aqui para vocês, tá? Para nós. Vamos lá, vamos finalizar por hoje. Diz mais aqui, vamos ler novamente, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aí Jesus disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Gente, o dia e a hora que isso vai acontecer ninguém sabe, só Deus Pai sabe. Mas Jesus falou que a gente não sabe nem o dia nem a hora, mas ele falou que vai dar a saber para nós pelo tempo. Pelo tempo, e pelo tempo, pelas profecias, nós entendemos que nós já estamos às portas de tudo isso acontecer, né? Agora, verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha isso. O Senhor Jesus falou que os últimos dias dele, os dias que antecederão a vinda dele, serão como nos dias de Noé. Aqui ele usa uma linguagem que a gente precisa compreender. Ó. Ele falou assim, portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, e casavam-se e davam-se em casamento, até em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Gente, displicência, descaso, abandono, assim como foi nos dias de Noé. As pessoas preocupadas com a própria vida, com a correria da vida, com seus próprios interesses. Quando a Bíblia fala comiam e bebiam, davam-se em casamento, diz respeito da preocupação das pessoas com a sua própria carne, com seus projetos próprios, né? Em seguir atrás da sua própria vida, daquilo que deseja, como eu disse no começo, buscarem, entre aspas, a Deus só para satisfazer as vontades delas. Mas os dias de Noé, gente, ele foi marcado por uma maldade terrível. Maldade, prostituição, ganância, né? Uma sexualidade desenfreada nos dias de Noé. Uma perversão sexual, uma malignidade terrível
Você pode ler na sua casa depois, acho que Gênesis capítulo 6. A Bíblia fala de como eram os dias de Noé. Nos dias de Noé, os espíritos imundos, os demônios, eles tinham uma liberdade terrível naquela época. E hoje não está diferente. Quanto mais o homem peca, mais eles fortalecem os demônios. Quanto mais o homem se desobedece a Deus e fica longe da luz, a palavra de Deus é a luz. Quanto mais o homem fica longe da luz, ali ele fica na escuridão, ali ele fica nas trevas. Ali, o homem, quanto mais ele é iníquo, quanto mais ele rejeita a Deus, mais o inferno ganha força para agir nessa terra. As destruições, as pestes, as desgraças, terremoto, pandemia, furacão, miséria, a terra sofre. A Bíblia ensina, tá? Tudo isso acontece, sabe por quê? Por causa do pecado dos homens. Eu vou falar isso aqui mais pra frente, quando eu chegar no capítulo 5 de Apocalipse com você. Que o Senhor Jesus ele vai tomar a terra de volta para ele. Eu vou explicar isso para você no capítulo 5 de Apocalipse. Hoje a terra, ela é dada para os homens. A terra hoje é dada para os homens. É o ser humano que decide se é o diabo que vai ter liberdade ou vai ser Deus que vai ter liberdade. Eu vou explicar isso para você depois. A terra hoje foi dada para os homens, ela pertence a Deus, mas temporariamente ela está com os homens. Então, quando o homem peca, quando o homem insiste em viver no erro, ele libera os poderes do mal na terra, libera as maldições, libera as pestes, a miséria, o desemprego. E isso vai acontecendo cada vez que o homem vai vivendo uma vida iníqua, uma vida perversa, de resistir a Deus, de dureza de coração. E ali o mal, e quando o ser humano se santifica, se arrepende, se consagra, a palavra consagrar significa dedicar. Quando uma pessoa se consagra a Deus, quando uma pessoa vai para a luz, ali Deus ele tem liberdade. Ali o Espírito Santo ele tem liberdade de transformar, de curar, de prosperar, de salvar em primeiro lugar, de fazer todas as coisas. Então quando a gente chegar no capítulo 5 aqui de Apocalipse, eu vou explicar isso para vocês profundamente. Então, gente, hoje a terra é dada para os homens. Quanto mais o homem age na perversidade, na maldade, mais o inferno vai tendo autoridade sobre essa terra. O diabo é um ser legalista. Aonde o homem não entrega para Deus, ele toma liberdade, ele opera naquela área, né? Então vamos finalizar aqui, depois você pode ler, tá? Assim como nos dias de Noé. Perversidade, devassidão, casavam-se, davam-se em casamento. Todo mundo preocupado com a própria vida e se esquecendo da vigilância, né? Versículo 40, ó. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, falando do arrebatamento da igreja. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O arrebatamento, a gente deve abordar isso, acho que no próximo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que vai ser como num piscar de olhos. Vai ser instantâneo. A igreja de Cristo ela vai ser levada dessa terra. Em meio a uma tribulação, em meio a um tempo de angústia, que é um princípio de dores aqui. E a gente deve continuar falando sobre isso aqui no próximo estudo, tá? Mas Jesus falou no verso 42, né? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiem. Vigiar é isso, ó. Vigiar é você estar com os olhos na palavra, não deixar com que a loucura da vida domine você, não ser escravo do Egito. Existem 11 tipos de principados, a gente vai ver isso mais lá para frente. Cada principado age de um jeito. O principado egípcio é o principado que escraviza o povo de Deus, escraviza as pessoas na vida, nos problemas, para que a pessoa não tenha cabeça de buscar Deus, para que a pessoa não tenha cabeça para meditar na palavra, para que a pessoa não tenha tempo para nada. E Jesus falou que é assim como vai ser como nos dias de Noé, como eu li com você no versículo 39. As pessoas não perceberam, a não ser quando Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os matou a todos. Assim vai ser na volta de Jesus. Muitos não vão perceber. Mas existem aqueles como Noé que estão fazendo o quê? Que estão construindo a sua arca. Espiritualmente você tem que construir a sua arca. Você tem que ser vigilante, você tem que trabalhar espiritualmente. Tem que trabalhar. O Senhor Jesus falou isso lá no Evangelho de João. Trabalhem não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. Você tem que compreender isso.
Jesus falou no versículo 38 e 39. As pessoas, cada um preocupado com a sua vida, com as suas coisas, e eles não perceberam. Só deram conta quando veio o dilúvio e os matou a todos. Olha que coisa terrível isso, gente. No princípio das dores, no próximo estudo eu vou abordar com você a parábola das 10 virgens. No princípio das dores, um povo sem vigilância, que não vigia, que não está atento, não está no espírito. Aí sobrevém todo esse mal e muito mais coisas, tá? Sobrevirão e as pessoas vão se escandalizar e se revoltar. Versículo 43. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem, que é Jesus, virá. Olha isso, e aqui a gente termina. Jesus falou, gente, fiquem apercebidos, fiquem vigilantes, a bem, a quem das vossas orações. Tenha uma vida profunda de oração. Mas não é oração só para ficar pedindo pelo filho, pela filha, para Deus te curar, não. Oração é intimidade, é comunhão. É você derramar o teu coração sobre as profecias da Bíblia. Mas não só sobre promessa de ter uma vida boa aqui embaixo, não, gente. Porque lembra que Jesus falou? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo que a gente precisa aqui para essa terra, Deus acrescenta. Se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. Tá, gente? Então busque, seja vigilante, dê ouvidos para essa palavra. Dê ouvidos. Essa palavra não é minha, não. Essa palavra é a palavra de Deus. Se você recusar ela, esse dia virá contra você como um ladrão, sem misericórdia, sem aviso. Aí vai te pegar de surpresa. Aí você vai ficar como a maioria das pessoas, gritando, desesperadas e em pânico, assustado, perda de fé, de amor. Aí o homem vai dar lugar à selvageria, como eu li com você no versículo 10. Muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. A maldade vai se estabelecer. Vai se estabelecer por falta do quê? De vigilância, de estrutura espiritual. É onde as pessoas vão fazer coisas que nem elas mesmas acreditam. E pessoas que recusaram ouvir a palavra, e pessoas dentro da igreja que nunca se alicerçaram em Deus. Nunca edificaram a vida na rocha de verdade. Só edificaram a vida em cima de família, bênção financeira e saúde. A maioria das pessoas edificam a vida em cima dessas três coisas. Bênção familiar, conjugal, saúde e dinheiro. Só estão na igreja edificando a vida sobre isso. Estão longe da palavra e de um alicerce espiritual verdadeiro, tá? Então, cuida do seu coração, tá bom? No próximo estudo, vai ser na quarta-feira, às 10 horas da noite, a gente vai abordar a meia-noite de Deus, que ainda é o princípio das dores, tá? Eu vou mostrar para vocês na Bíblia várias passagens que a Bíblia fala sobre a meia-noite de Deus, que é o tempo de angústia, a hora do princípio das dores, que vai anteceder o arrebatamento da igreja, e nós estaremos aqui, tá? Então, por hoje a gente vai finalizar por aqui, tá? Uma boa noite a todos que falaram comigo, a dona Jo Silva, dona Anaildes, o seu Júlio, a Jeane lá do Jardim Maia, né? Dona Lisete, dona Nair, dona Cristina Kabilac, entre outros também, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, guarda essa palavra no coração, tá? Procura ler ela de novo, assistir ela de novo novamente mais tarde, tá bom? Fique com Deus e até quarta-feira às 10 horas da noite, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz.